Um personagem bastante controverso na Marvel, com uma carreira heróica, cheia de atritos, onde é odiado por muitos. Ele teve algumas identidades, já foi o Super Patriota e até mesmo o Capitão América. Esse é John Walker, o agente americano. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Jonathan, ou John Walker, foi criado por Mark Gruenwald e Paul Neary, surgindo pela primeira vez em Capitão América número 323 de 1986. John cresceu idolatrando seu irmão mais velho Michael, que morreu durante a Guerra do Vietnã. Então, na intenção de honrar o seu herói pessoal, ele entrou no serviço militar, mas teve uma carreira curta. Ele não se sentia um herói como o seu irmão era para ele. Até que John ouviu falar de alguém chamado de Mercador do Poder, ou Power Broker. Um criminoso que, pelo preço certo, fazia experimentos médicos que, quando não deformava a pessoa, lhe davam super força e super resistência. Assim, John passa por um desses experimentos e tem as suas capacidades aumentadas. Ele até tentou usar isso para se dar bem na luta livre, mas logo John Walker decide seguir outro caminho e, usando o mesmo uniforme de lutador com uma máscara, ele se autodenomina como o Super Patriota. E o codinome já explica mais dele próprio. John era um patriota quase fanático, então ele achava que representava a América moderna melhor que o Capitão América, e desejava muito ser o seu substituto como o símbolo da nação. John tinha até um agente para fazer a sua publicidade, e com isso passou a fazer palestras e comícios, sempre declarando admiração pelo Capitão América, mas criticando seus métodos antigos, e até denegrindo a sua imagem, contratando atacantes falsos em nome do Capitão, para que John fosse o salvador que os impedia. Mas o problema acontece em 1987, quando Steve Rogers se nega a obedecer cegamente às ordens do governo. E assim, ele entrega o seu uniforme, escudo e título de Capitão América. Então, procurando por um substituto que obedecesse a qualquer ordem, o governo pensou em recrutar Jack Monroe, que já tinha sido Bucky, Sam Wilson, o Falcão, até mesmo Nick Fury foi cogitado. Mas o escolhido foi John Walker, sendo nomeado assim, entre aspas, o novo Capitão América. John Walker tinha até mesmo seu próprio Bucky, um ex-lutador de luta livre chamado Lemar Hoskins, que se fantasiava como o antigo parceiro mirim. E John e Lemar receberam treinamento com a Força Federal e com o próprio mercenário especializado, o Treinador, ou no original o Taskmaster. E graças a ele, John aprendeu os mesmos movimentos de combate de Steve Rogers. A partir daí, John Walker passa a atuar em missões como o novo Capitão América, mas com atitudes um pouco mais controversas e violentas, enquanto Steve Rogers se manteve apenas com o codinome de Capitão. Em pouco tempo, Lemar, que usava o manto de Bucky, mudou seu codinome para Estrela Negra, mas numa comitiva de imprensa onde essa mudança seria apresentada, outros dois ex-lutadores de luta livre, que também foram contratados para ser Bucky, mas foram excluídos no final das contas, surgiram nesse momento, e como retaliação, revelaram a identidade secreta de Lemar e de John Walker em rede nacional. Uma das primeiras missões de John foi contra um grupo de supremacistas chamados Cães de Guarda, só que depois de saber a sua identidade, o grupo foi atrás de vingança e sequestra os pais dele. E mesmo John se entregando em troca da liberdade deles, o grupo mata os seus pais. John Walker, que já tinha ideais extremistas, passa a ficar cada vez mais perturbado a partir daí, onde conversava com os pais na sua cabeça como se ainda estivessem vivos. John continuou como o Capitão América, mas vivia num estado de choque, passando por entre momentos apáticos e momentos de extrema violência. Nesse período, em 1988, o governo descobre que o Caveira Vermelha manipulou alguns momentos para que Steve Rogers abandonasse o seu manto de herói. Então, com isso, e com a condição psicológica de John Walker,
Steve volta a ser o Capitão América. Inclusive, isso acontece numa coletiva de imprensa também. E no momento da devolução do escudo, um dos integrantes dos cães de guarda surge e dá alguns tiros que aparentemente matam John Walker. Mas a maior surpresa vem mais tarde, quando o Estrela Negra e membros da comissão do governo vão até o necrotério e descobrem que o corpo de John desapareceu. Acontece que, sem o consentimento da comissão, o General Hayward forjou a morte de John Walker para continuar a usá-lo como agente do governo. Assim, John Walker recebe uma nova identidade civil, se chamando agora como Jack Daniels, mantendo a referência aos whiskies. E agora ele passa a usar um novo codinome, o US Agent, ou por aqui, o Agente Americano. O agente americano usa um uniforme parecido ao que Steve Rogers usava quando era só o capitão. Um uniforme preto e vermelho. E ele recebeu uma cópia do escudo também feito de vibranium, que foi a versão que Steve Rogers usou naquele período afastado do manto. Só que o mais bizarro é que John faz uma cirurgia plástica no seu rosto para ficar mais parecido ainda com o próprio Capitão América. Com isso, a mando do governo, ele integrou os Vingadores da Costa Oeste para ser o seu contato dentro da equipe de heróis. E claro que por ser um desconhecido, além de ser totalmente arrogante e prepotente, os heróis tiveram muita dificuldade na convivência com ele. E o Gavião Arqueiro foi o que mais teve desentendimentos com John. Só que em momentos privados, o agente americano continuava conversando com os pais mortos, demonstrando uma certa instabilidade psicológica. Em pouco tempo, o Estrela Negra descobre que o agente americano é John Walker e tenta se reconectar com ele. E aí a gente descobre que o agente americano usava a identidade de Jack Daniels só porque estava seguindo ordens. Mas ele sempre foi e sempre seria John Walker. Só que o bizarro é que, de fato, ele acreditava que os pais continuavam vivos. Acontece que quando lhe deram a sua nova identidade de Jack Daniels, os agentes do governo mexeram com as suas memórias também para deixá-lo mais instável e assim mais fácil de ser controlado. Mas com o apoio do Estrela Negra, John encara a triste realidade e aceita a perda dos pais. O agente americano permaneceu nos Vingadores da Costa Oeste até o fim da equipe, e depois ele participou da força-tarefa de Tony Stark, mas agora de forma mais independente, sem seguir unicamente as ordens do governo e seguindo mais as suas próprias vontades. Tanto que, nesse período, ele troca o escudo de Vibranium por um escudo energético, presente do Homem de Ferro. Em 1998, o agente americano liderou o grupo de vigilantes chamado Jury contra os Thunderbolts, voltando a enfrentar o seu antigo desafeto, o Gavião Arqueiro. Em 2000, durante a saga Segurança Máxima, John comandou um grupo a serviço do governo chamado STARS. E aí, ele volta a agir de forma mais arrogante do que nunca, onde tem diversos atritos com os outros heróis. Em 2005, ele fez parte dos Novos Invasores, como líder da equipe. Mas esse foi um grupo reunido pelo Caveira Vermelha disfarçado de secretário da Defesa. E nesse período, John, no auge da sua arrogância, exigia ser chamado como Capitão América. Depois de apoiar a lei de registro do governo durante a Guerra Civil, o agente americano integrou a Tropa Ômega e futuramente foi chamado para participar dos Poderosos Vingadores, onde teve um grande problema. Durante uma batalha com os Thunderbolts em 2010, o Bazooka usa a lança de Odin no agente americano e ele perde um braço e uma perna. Mas mesmo assim, John desejava servir ao seu país, mesmo numa cadeira de rodas. E assim, ele se torna o novo diretor da Balsa, a maior prisão para supercriminosos do mundo. Isso durou até 2013, quando John e alguns ex-Vingadores sombrios são teleportados acidentalmente para outra realidade. E ali, June Covington, uma espécie de feiticeira escarlate sombria, usa o simbionte do Venom desse outro mundo para restaurar os membros perdidos de John Walker. E assim, imediatamente, ele volta a ser o agente americano.
A partir daí, John voltou à ativa, e quando Sam Wilson se tornou o novo Capitão América, na época em que Steve Rogers tinha perdido o soro de super soldado, o agente americano o confrontou, tentando tirar o escudo do ex-Falcão. E mesmo sendo superior fisicamente, Sam era mais habilidoso, vencendo o combate e mantendo o manto. E atualmente, John Walker não tem mais o status de militar, mas ainda trabalha sendo contratado eventualmente para fazer serviço em nome do governo norte-americano. John Walker tem todas as capacidades humanas elevadas, como super força, resistência, reflexos e agilidade superiores. Isso graças aos procedimentos que recebeu com o Mercador de Poder. Além disso, ele tem um alto nível de treinamento em combate corpo a corpo, porque aprendeu os movimentos do próprio Capitão América graças ao Taskmaster. Fora dos quadrinhos, o agente americano já apareceu na animação Marvel Super Heroes What The? Nos jogos, já apareceu em Marvel vs Capcom como uma versão alternativa do Capitão América. E em live action, John Walker vem surgindo no universo cinematográfico Marvel atualmente na série Falcão e o Soldado Invernal. Fisicamente, John Walker se parece muito com o próprio Capitão América, tanto no estilo de luta como nas habilidades sobre-humanas. Mas o que o diferencia muito é a sua personalidade. John é uma versão extremista de Steve Rogers. Muito mais violento, totalmente arrogante, prepotente, orgulhoso, insolente, irritante e todo tipo de adjetivo negativo. Mas no fundo, ele não é um vilão ou algo do tipo. Totalmente cego ao governo do seu país e traumatizado pela morte dos pais, o agente americano pode ser considerado em alguns momentos um anti-herói. Ele não quer o mal. Ele tem boas intenções, mas tenta realizá-las da forma errada e extrema. E sempre criando conflitos com todo tipo de herói na Marvel. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do agente americano. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.